Bom, gente, vamos corrigir então? O que vocês acharam? Fácil ou difícil? Vamos lá, exercícios. Diferentes antibióticos podem ser utilizados em testes de sensibilidade. O CLSE atualiza a lista de antibióticos e os critérios de avaliação para o teste de suscetibilidades a antimicrobianos periodicamente. Entretanto, essa escolha não é aleatória, pois existem diferentes prioridades de antibióticos. A respeito deste tema, analise a alternativa correta. Os antibióticos do grupo A são aqueles exclusivamente utilizados para bactérias isoladas de infecção urinária. Não, esse é o grupo U, né, gente? Vamos lá, letra B. Os antibióticos B são aqueles usados principalmente em cepas isoladas de infecções hospitalares, devendo servir como segunda escolha. Realmente, essa é a correta, né? Letra C. Os antibióticos C são aqueles não realizados rotineiramente nos Estados Unidos da América, né? Na verdade, né, os antibióticos do grupo C são aqueles utilizados para identificar bactérias multiresistentes, né? Letra D, os U são os usuais. Não, na verdade, eles são para infecções urinárias, né? E o grupo INVI de investigação são aqueles utilizados para investigar bactérias multiresistentes. Acho que esse não existe não, né, gente? Ah, existe, né? O INVI são aqueles que estão em fase de... É que eu não falei para vocês, né? Os INVI são aqueles que são utilizados para fase de pesquisa, né? Que ainda não estão aprovados pela FDA. Então, por isso que não é utilizado na rotina de laboratorial. Tudo bem? Então, a resposta certa era a resposta letra B. Tranquilo, né, gente? Questão 2. O teste de Kilby-Bauer, disco de difusão, é um método mais utilizado no laboratório. Em relação ao método de preparo e características do teste de disco de difusão, de acordo com as normas do CLSI, assinale a alternativa correta. Então, o meio de cultura mais utilizado para organismos não fastidiosos é o HTM, enquanto para os fastidiosos é recomendado o Agar-Miller-Hinton. Na verdade, o Miller-Hinton é para não fastidiosos, né? Aí os fastidiosos, depende do gênero, a gente utiliza meio de cultura diferente. Antes do preparo da placa, deve-se preparar uma suspensão bacteriana a partir de um tubo com meio de cultura líquido contendo uma turbidez na escala 5. Na verdade, é na escala 0,5, tá, gente? O que está errado é o fator da escala. Letra C. A suspensão bacteriana é semeada no meio de cultura com auxílio de suave e algodão, com suave de algodão estéril, utilizando a técnica de semeadura em estria em peixe, né? Não, na verdade, é a estria em varredura, né? A estria em peixe, ela não fica legal para determinação do antibiograma. Letra D. Devem-se aplicar discos de antibióticos de maneira uniforme, né? Colocar 5 discos em placa de Petri de 100 milímetros ou 12 discos com placa de 150. Essa é a alternativa correta, né? É só uma quantidade determinada de quanto que a gente tem que colocar em um meio de cultura.
E a letra E, após a incubação em estufa, observar o tamanho e as zonas de inibição. O teste de disco de difusão é um teste quantitativo, não é qualitativo, né, gente? Então, apesar de eu não ter falado dessas determinações de tamanho para vocês, por exclusão dava para saber que a alternativa correta era a letra D, né? Isso daqui é decoreba, né, gente? TSA são testes de suscetibilidade in vitro, questão 3, né? Utilizados para detectar resistência adquirida a um patógeno ou a mais antibióticos. Em relação ao CLSI para aplicação dos testes, assinale a alternativa correta. Caso haja crescimento de colônias isoladas dentro do halo de inibição, o teste deve ser repetido, isolando-se uma dessas colônias e fazendo um novo cultivo. O que acontece, gente? Quando tem uma, deixa eu pegar aqui. Quando acontece um caso assim, ó, por exemplo, eu tenho o disco aqui, eu tenho uma zona de inibição grande, um crescimento bacteriano aqui, certo? E aí, no meio da zona de inibição, eu tenho umas bolinhas de crescimento microbiano. Bom, o que a gente pode inferir aqui? Primeiro, que tem dois tipos de bactéria, não é? Tem a bactéria que é suscetível à presença do fármaco. E aqui dentro eu tenho a bactéria que cresceu na presença do fármaco. Então, tá vendo que eu tenho duas morfologias diferentes da bactéria, uma resistente e uma sensível? Então, quer dizer que não foi isolado e diferente o perfil bacteriano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar essa cepinha que cresceu na presença do antibiótico, reisolar ela e fazer um novo teste para ver se ela é resistente ou não, tá bom? Isso é importante, né? Isso quer dizer que a cepa não foi devidamente isolada. Como eu falei para vocês lá na aula, né? A cepa ela tem que estar totalmente isolada. Se não tiver mais de uma cepa, isso acontece, ó. A gente vai ter perfis de suscetibilidade diferentes dentro da mesma amostra, e isso não é desejado. Então, essa seria a alternativa correta, né? Letra B. É necessário realizar o TSA a partir de espécies com crescimento misto? Não, tem que ser cepa isolada. Tudo bem? Letra C. A regra é fazer o TSA diretamente do material clínico? Não, a gente tem que isolar, né, gente? Primeiro, isolar o micro-organismo, como a gente falou no começo da aula. Letra D. O TSA, pelo teste de disco de difusão, é indicado para testes de sensibilidade, tanto de bactérias aeróbias quanto anaeróbias. Na verdade, somente para bactérias aeróbias, né? E letra E. Periodicamente é necessário realizar um controle de qualidade, por exemplo, testar reagentes de um lote novo. Para isso, utilizam-se isolados bacterianos clínicos. Não, na verdade, não são isolados clínicos, e sim a TCC. Então, aqui também, por exclusão, dava para chegar que a alternativa correta, né, era a letra B, certo? Questão 4. Os testes de disco de difusão é utilizado para avaliar o perfil de suscetibilidade a diferentes antibióticos. Os resultados podem ser classificados como sensíveis, intermediários ou resistentes. Em relação às características, assinale a alternativa correta. Letra A. Um resultado sensível sugere que o tratamento da infecção não é eficaz? Não. Se ele é sensível, significa que o tratamento é eficaz, né? Um resultado resistente sugere que a infecção causada pelo patógeno pode ser tratada com dosagem habitual recomendada? Não, se é resistente, não tem como tratar ele com esse medicamento, né, gente? Letra C. Um resultado intermediário sugere que a infecção pode ser tratada com doses mais concentradas do que a dose padrão do
com a dose padrão. Se o antibiótico se concentra fisiologicamente no local da infecção, correto, né? Se é um resultado intermediário, eu aumentando a concentração, posso chegar a um tratamento eficaz. Letra D. Nos resultados sensíveis, não são observados zonas de inibição. Na verdade, nos resultados sensíveis, são observadas zonas de inibição com halos menores. Na verdade, são halos maiores, né, gente? E a letra E, na classe intermediária, incluem bactérias intrinsecamente resistentes a antibióticos testados. Não, né, gente? Na verdade, a intermediária, a bactéria, ela está se tornando ainda, né? Então, ela está se tornando dose dependente ainda. Então, ela ainda não é resistente. Quando eu falo que é resistente intrínseca, a bactéria já nasceu. Como que ela vai se tornar se ela já nasceu resistente, né? Então, essa alternativa está errada. Bom, e por último, né, a questão 5. As infecções por bactérias multiresistentes são uma preocupação da saúde pública, pois são graves e não respondem à maioria ou a nenhum antibiótico disponíveis no mercado. Para identificá-las, é necessário avaliar o perfil de sensibilidade a antimicrobianos em relação aos resultados do TSA apresentados pelas bactérias multiresistentes, assinale a alternativa correta. Bom, letra A, que é a alternativa correta, né? As cepas de Staphylococcus aureus, classificadas como MARSA, são aqueles resistentes à meticilina e oxacilina, realmente, né? E todos os beta-lactâmicos. As cepas de Staphylococcus MBL, né, são aquelas resistentes aos carbapenêmicos e azetrionam, né? Na verdade, o Staphylococcus ele não tem esse gene, né? Eles não produzem essas enzimas. Quem produz é a Pseudomonas aeruginosa, né? Letra C. As pseudomonas são classificadas como vancomicina resistentes? Não, né? Isso daqui é SA, né? Staphylococcus aureus, né? Então, quem tem essa resistência é o Staphylococcus aureus. E as cepas de enterobactérias, né, de espectro estendido, que são as ISBL, são aquelas resistentes a antibióticos carbapenêmicos, né? Na verdade, esses daqui são os que têm a enzima carbapenemase, né? E não o ESBL, né? O ESBL são resistentes aos beta-lactâmicos, não carbapenêmicos. E a letra E, as cepas de enterobactérias são aquelas produtoras das beta-lactamases de espectro estendidos e resistentes a vários antibióticos de anti-espectro. Vários antibióticos beta-lactâmicos de amplo espectro. As cepas enterobactérias são aquelas produtoras de beta-lactamases de espectro estendidos e resistentes a vários beta-lactâmicos de amplo espectro. Na verdade, né, não são... Ué, gente, eu não tô achando erro nessa daqui, não. Ah, tá. O erro aqui nessa questão não tá muito legal, não. É que o ISBL, ele ainda é sensível a um tipo de metalactâmico, que é os carbapenêmicos, né? Então, o erro seria não a todos os antibióticos, né? Ele ainda é sensível aos carbapenêmicos, certo? Bom, tranquilo, gente? Alguma dúvida? Acho que a única difícil foi essa questão 5, né? Que está correlacionado aos espectros de resistência. Podemos finalizar a aula? Podemos. Então, uma boa semana para vocês. Até semana que vem, tá, gente? Um abraço. Até, professor.